Sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. Muito obrigado pelo carinho de todos aí em Linhares, Soretama, Rio Bananal. Onde é mais que o pessoal está me ouvindo, hein? Estão me vendo? Toda a região de Rio Bananal, ali, Vila Valério também. Eu recebi um rapaz que ele me disse o seguinte: Osés, nós estamos te acompanhando aqui em Vila Valério, fala aí pra gente também. Olha, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, isso é sempre muito bom. Ô gente, agora eu tenho uma novidade antes de começar o programa. Tá vendo aqui, ó? Tem como dar um foco aqui? Eu vou ter que trocar de câmera. Eu vou ter que trocar de câmera? Vou ter? Me digam aí alguém. Hã? Não? Dá para dar um foco aqui? Ah, tá aqui, ó. Nessa, né? Ótimo. Essa aqui. Ó, olha só o que está acontecendo. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Você pode nos acompanhar agora na internet. É isso aí. Vai lá no Face do Ronda. Vai lá no Face do Ronda e me acompanhe lá no Face. É verdade. E aí você vai acompanhar tudo. Agora eu tô nessa aqui, né? Aí você vai acompanhar tudo, meu querido. Vai lá, Face do Ronda na TV e nos acompanhe. Todas as matérias, aliás, está muito atualizado. O nosso amigo José Ferraz, né, que está lá na internet me acompanhando também. Valeu, Zé Ferraz, um abraço para você. Então, é isso. Tá dito, me acompanhe. Se você tiver um bom celular, não pode ser aquele Sting-Link também, não. Tem que ser celular com internet, um negocinho, né? Aí você vai nos acompanhar, tá legal? Muito obrigado pelo carinho. Para começar, novos policiais estão fazendo treinamentos na cidade de Linhares. Põe no ar, cadê o vídeo? Eu quero o vídeo dos policiais que estão fazendo treinamento aqui na cidade. Aí, ó, ruas do centro da cidade e os novos policiais dando uma olhadinha no comércio. Olha lá, em pontos estratégicos, ali a esquina que foi mostrada ali é da Monsenhor Pedrinha, conheço bem. Dá só uma olhada, essa aí é a Capitão José Maria, conheço bem a cidade de Linhares, pode tocar. Já fui carteiro, amigo, conheço esse negócio aí como ninguém. E aí é importante, gente, dizer que os policiais estão fazendo um excelente trabalho de treinamento. Continua com o vídeo, vai lá, olha lá. Ó. Os policiais que estão chegando, novos, não se sabe se esses aí vão atuar em Linhares. Mas sabe-se que eles vão ter um destino e pode ser a cidade de Linhares. E tem um número reservado para Linhares também, hein? Tem número reservado para Linhares. É isso aí. Então, fique ligado porque esses policiais que estão andando pelo centro aí, podem pintar na sua loja, para dar uma olhadinha, é verdade, tá aí, ó, importante, porque a população já não aguenta mais essa história de assalto, são muitos assaltos que têm acontecido na nossa região, e eu tenho dito aqui no nosso programa que se não tiver a presença da polícia, gente, não vai ter jeito. Tem que vir policiais para cá. Eu já disse isso aqui, nós já tivemos 250 policiais. Hoje nós temos, sabe quantos? 160. Não dá. É assim que começa o nosso programa, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E agora eu quero trazer informações de um policial, aliás, um professor aposentado que foi morto no mês de maio na cidade de Linhares. Você se lembra do caso? Dia 25 de março, um professor saiu da casa dele na rua Presidente Kennedy, no bairro Araçá, para ir até um banco da cidade. Sabe o que aconteceu? Ele fez um saque de R$5.000, voltou para casa. Quando chegou em casa, o policial, aliás, o professor, foi alvejado a tiros por um homem, um jovem, supostamente seria um jovem de 23 anos, que agora está preso. Foi preso ontem esse cidadão. De acordo com a polícia, foi tomado já dele depoimento e feito um reconhecimento. Várias testemunhas foram levadas para as antigas instalações do DPJ de Linhares para acompanhar a apresentação dele. Nós também estivemos lá para acompanhar. Acompanhe o caso no Ronda. A morte do professor aposentado Elcir Marchiori, registrada na rua Presidente Kennedy, no bairro Araçá, está bem próxima de ser desvendada. A prisão de um suspeito movimentou a 16ª Delegacia Regional.
Jorge da Conceição Ramos de Oliveira, de 23 anos, foi reconhecido por testemunhas como o autor do latrocínio, roubo seguido de morte, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Mesmo com o reconhecimento, o delegado que cuida do caso, Romeu Pio de Abreu Júnior, não deu maiores detalhes. Simplesmente que tem duas pessoas que reconhecem ele como sendo o suspeito principal. Mas, até o momento, as investigações não estão concluídas e eu não posso dar maiores informações sobre o caso. Para reconhecer o suposto matador do professor, foram utilizadas 3 pessoas. 2 eram apenas para confundir quem iria fazer o reconhecimento. Mesmo assim, foi inevitável. De acordo com testemunhas que estiveram nas antigas instalações do DPJ de Linhares, foi Jorge da Conceição quem esteve na casa do professor Elcir no momento em que ele chegava de um banco em Linhares, onde fez saque de aproximadamente R$5.000. O delegado afirmou que a prisão dele foi possível graças à participação da sociedade e às investigações que avançaram nos últimos dias. Só um. Que é o suspeito. Ali tinham pessoas que são semelhantes, que é o procedimento de reconhecimento que foi feito ali. Só um deles ali é o suspeito. Ele tem um mandado de prisão preventiva e ele vai continuar preso. O crime foi registrado na varanda da residência da vítima no bairro Araçá. Jorge chegou, viu o professor e pediu para passar tudo que ele tinha de posse de uma arma de fogo. A polícia trabalha com a possibilidade de que o matador já estivesse vigiando Elcir desde quando ele estava no banco, fazendo o saque. A vítima tinha 64 anos. Foi morto com 2 tiros. Os familiares do professor estiveram no local para acompanhar os trabalhos policiais e não gravaram entrevistas. Jorge já está no presídio de Linhares. Pois é, retorna lá com essas imagens que eu tenho um comentário para fazer desse caso, que é o seguinte. Põe lá as imagens. Está aí o professor. O professor Elcir Marchiori, que é muito querido, era muito querido entre estudantes, principalmente do colégio estadual, né? Muitos lá se lembraram dele e também da Escola Marília de Resende, aqui da cidade de Linhares. E muitos lamentaram. Esse rapaz de verde aí é o Jorge. Jorge, que é apontado como o executor. Mas você viu aí que saíram 2 pessoas dessa viatura, né? Um foi colocado lá justamente para confundir aqueles que iam dizer se era ou não era, as testemunhas que estavam lá. E olha, foi na mosca, mesmo com 3 pessoas lá, tinha Jorge mais 2 pessoas, mesmo com essas 3 pessoas enfileiradas, Jorge foi apontado como o matador. A polícia sustenta latrocínio porque ele foi ao banco. Aí, ó, esse de verde aí, ó. Esse de verde é o tal do Jorge, que agora já está no presídio aqui da cidade de Linhares. A polícia suspeita do latrocínio nesta casa, porque ele trabalhava até no comércio dessas casinhas, olha só. Né? Perfeitas essas casas. Eu estive lá no dia do crime, estava lá acompanhando. E esse aí é o delegado do caso. Né? Mas ele sustenta que o matador estivesse ali esperando, na espreita, esperando o professor sair do banco. Quando voltou para casa, encontrou uma situação tranquila para executar. Esse foi o caminho traçado, feito até agora nessa investigação. O delegado falou muito pouco, é claro, para não atrapalhar as investigações, e o Ronda seguramente respeita isso. Mas nós também levantamos, nós apuramos também, porque estamos acompanhando o negócio. Estamos acompanhando lá esse caso. E aí, o delegado de crimes contra a vida deve colocar, sim, o Jorge na cena desse crime e oferecer inquérito, mas as investigações ainda estão em andamento. É importante dizer isso. A polícia de Linhares em mais um caso que pode ser elucidado. Daqui a pouco de volta, eu vou expor daqui a pouco, junto com o Procon, as empresas de telefonia que têm feito alguns usuários do telefone celular terem dor de cabeça. As reclamações que chegaram, eu tenho o ranking, né? Foi me liberado já esse ranking? Foi. Então eu tenho, daqui a pouco, Jardel Dalben, que está voltando para a edição, comandando o pedaço.
vai me trazer todas essas informações junto com o Procon. Próximo bloco, perde não. Ah, e me acompanhe no Facebook. É mesmo, me acompanhe lá ao vivo Honda na TV. Daqui a pouco de volta. Honda está de volta e me acompanhe. Em qualquer parte do Brasil você pode me acompanhar. No Face do Honda. Avisa lá para o seu parente mais próximo, para os que estão mais distantes, que nós estamos no Facebook do Honda bombando, viu? Até travou agora há pouco, mas dá nada não. Alisson Reis, tudo bem? Tudo bem, Zé? Você tem um bom celular? Agora eu tenho. Tem, né? Agora eu Vai tenho. nos acompanhar, claro, né? Sim, sim. Tá ali no celularzinho, no Face do Honda. Vai acompanhar tranquilo. Já acompanho, já. Ah, isso é ótimo. Olha, o Alisson veio falar sobre telefonia mais uma vez. Só que hoje eu vou entregar as empresas que têm dado dor de cabeça para os moradores de Linhares, não apenas, hein? Não apenas. Me dá lá o ranking dessas empresas. Eu vou entregar tudo hoje, tá lá, ó. Vixe. Vivo! 556 reclamações. Povão não aguenta mais não esse negócio, hein, gente? Tem que tomar cuidado com isso aí. Oi, Telemar 221, Claro 145. Mas tem também TV a cabo, ó. Sky Brasil 134, GVT 87, a TIM. Eu acho que eu vou trocar meu celular. TIM 25 reclamações apenas. Pode deixar essa tela aí que nós vamos fazer uns comentários a respeito. A fonte é o Procon. Correto. O Alisson, isso aí já deu processo? O que vai dar essas reclamações? Zé, esse índice que a gente está apresentando ao consumidor, primeiro é para dar publicidade ao consumidor, para que possa ajudá-lo na hora de escolher um prestador de serviço, aquele que atende às suas demandas e que dá menos problema, ou seja, que dá menos dor de cabeça ao consumidor. O que chama a atenção, Zé, é que não é só o serviço de prestação com telefonia móvel. Hoje elas trabalham também com serviço de TV a cabo, telefonia fixa e internet. Então hoje o kit de produto ofertado ao consumidor é muito grande. Então isso ajuda a aumentar o índice de reclamações e isso é repassado também aos Ministério Público, né? A gente já tem uma ação coletiva junto ao Ministério Público do Consumidor da Grande Vitória, em parceria com o Procon estadual. É daquela história da internet, que o povo agora precisa de internet para ver o Honda no celular. Sim. Tem que ter internet. Se começar a bloquear, você já chegou na sua cota. Então não vai ter mais a internet, o povo não vai me ver, pô. Exato, Zé, mas isso contribui para muito mais do que o problema de internet. Identifica qual a empresa que realmente está prestando serviço de qualidade ao consumidor, para que o consumidor possa ali adquirir algo que seja importante, e além de ter seu direito respeitado. Então isso é um problema que a gente espera que até 2020 ou até mais ainda não vai diminuir, porque a estimativa de melhorar esse atendimento para todos esses serviços que eu acabei de comentar com vocês, é que em 2020 chega um reforço para o interior. Eu falo interior de todo o país. Lembrando que nós tivemos há pouco tempo um grande evento no nosso país, que foi a Copa do Mundo. Então teve uma melhora nas capitais onde tiver a sede da Copa. Mas para o restante do país, não é para agora, Zé. Isso é um trabalho que vai ser gradativo, porque existe também muita divergência. Quer ver uma principal? Por exemplo, com relação à colocação de antenas. Cada município tem uma legislação específica, cada estado tem uma legislação específica. Então isso atrasa também para que chegue as coberturas uma melhor cobertura para o consumidor. Tem que ser pensado, sabe por quê? Porque esse negócio de antena, tem gente que não gosta que fale isso não, mas isso é câncer no ar. Tem gente que já diz isso, né? Essas vias de transmissão aí, realmente tem que ser pensado. Local. Eu não estou falando para não instalar, eu estou dizendo que os locais precisam ser melhor estudados, porque os grandes centros já estão evitando instalações de antenas, né? Justamente por causa disso. Tem algumas complicações de saúde, mas nós, do outro lado, precisamos de um bom sinal para a internet. De uma boa prestação de serviço. O que acontece? Muitas vezes, Zé, isso afeta diretamente no bolso do consumidor. Como o consumidor é garantido para ele uma prestação de qualidade, no seu bairro tem uma boa cobertura, você pode contratar o serviço que vai te atender. Aí o consumidor assina um contrato, faz um compromisso, quando chega na sua residência o sinal não funciona. Fica ali pagando 1 mês ou 2 meses até mais por um serviço, no qual ele não usufruiu porque a qualidade de serviço não é adequada para ele. Então ele procura o órgão, o Procon dá baixa no contrato, sem gerar multa nenhuma para o consumidor, porque ele adquire o produto e em contrapartida tem que ter uma oferta com qualidade, no qual não recebe. Telefone, questão de internet, só deixando bem claro para os consumidores. Sobre a questão da medida cautelar que foi deferida para os Procons, com relação à operadora de maior porcentagem do mercado capixaba,
ela usa a desculpa que ainda não foi comunicado, conversa fiada. Foi comunicada sim, consumidor que tiver contratos até novembro de 2014 com relação à interrupção do serviço de internet, pode procurar o PROCON, que é feito um registro ali, aí o consumidor pode ingressar com ação na esfera jurídica. Então, para aqueles que fizeram o contrato, Osés, de novembro em diante, dezembro de 2014, janeiro, fevereiro de 2015, esses não, esses vão continuar com o contrato. Agora os mais antigos sim. O mais antigo sim. Agora, bota lá de novo, me dá lá aquelas as reclamações. Dessas aí, tem reclamação nesse emaranhado de números? Tem reclamação aí sobre essa questão da internet? É o que mais tem, na verdade. É o que mais tem? É o que mais tem. Ótimo, tá faltando a minha, vou lá. Fica à vontade, o consumidor pode procurar o PROCON, tem que ter o contrato, tem que ser uma coisa bem clara, saber quando foi feito o contrato de adesão para esses planos, Osés. Se foi até novembro de 2014, o consumidor está amparado e a operadora tem que voltar com a prestação de serviço. Atingiu o limite, reduz a velocidade, não se corta mais. Mas aquele que passou, o contrato foi depois de novembro de 2014, esse não, está em novo contrato, já foi comunicado. Nesse caso, não se aplica a ele essa cautelar. Muito bem, muito obrigado por ter vindo ao Honda e nos acompanhar. Avise para o seu parente lá do Amazonas que ele agora pode nos acompanhar. Só entrar no Face do Honda. Um abraço. Um abraço, eu vou avisar meus amigos e colegas lá de Povoação. E também, é verdade. Olha, daqui a pouco eu vou voltar. Eu quero trazer informações, sabe de quê? O caso de Soretama, de um homicídio registrado em março, ainda está dando o que falar. A polícia continua investigando. Fez mais uma prisão. Mas o que é que os envolvidos, supostos envolvidos, disseram? Será que eles disseram, sim, eu matei? Eu vou responder daqui a pouco. De volta. Agora, eu quero trazer informações sobre um caso de Soretama. Agora há pouco conversei com o delegado Fabrício Lucindo, que anunciou 2 pessoas presas nos últimos dias, acusadas de terem cometido homicídio no mês de março. Eu disse 2. Elas foram levadas para o presídio. Aí eu conversei com o delegado. Elas disseram que sim, matei. A resposta foi não. Mas sabe o que ele me disse também? Que a informação partiu da própria sociedade. Testemunhas do crime procuraram a polícia e disseram, os 2 são envolvidos. Você vai saber quem são os 2. Agora no Honda. Já está no presídio de Linhares Jefferson Rocha Fagundes, de 21 anos, conhecido como Jefinho, morador de Soretama. Ele foi preso no último final de semana no próprio local de trabalho que fica no mesmo município. Para a polícia, ele está envolvido na morte de Sidney Barcelos, de 25 anos, um assassinato ocorrido em março do ano passado. Os policiais de Soretama afirmaram que não há dúvidas que ele é um dos participantes. A prisão foi feita sem que houvesse reação do acusado. No depoimento dele, a certeza policial ficou ainda mais evidente de que Jefinho, apelido dado ao acusado, teve mesmo participação no homicídio, motivado, segundo a polícia, pelo controle do tráfico de drogas na região. Com isso, o inquérito está finalizado. Um outro envolvido já estava preso desde a última semana. César Alves dos Santos Filho, de 23 anos, o queimado, foi preso quando estava dormindo com 2 mulheres na mesma cama. O delegado Fabrício Lucindo afirmou que ele participou efetivamente da execução da vítima e as 2 mulheres eram namoradas dele. O delegado, enfim, disse que agora o caso foi parar no Ministério Público, que deve oferecer denúncia contra os 2. Você viu lá, o rapaz gosta de uma ostentação. Ele só estava dormindo com 2 mulheres. Coisa pouca. Olha, lá de São Mateus eu tenho imagens aí, eu tenho informações de um duplo homicídio registrado e as vítimas têm de 13 a 16 anos. Aliás, uma de 13 e outra de 16 anos. Foram me mandadas imagens de lá agora há pouco. Olha aí, ó. Essa menor acabou sendo encontrada morta, gente, lá em em São Mateus. Essa aí também. Duplo homicídio, a delegacia de São Mateus está investigando. Dá só uma olhada no cenário de onde elas foram encontradas, ó. E as marcas de tiros. Viram lá? Marcas de tiros e os corpos que foram encontrados. É terrível de mostrar um negócio desse. Mas, infelizmente, o Honda tem a obrigação de informar a face
real da sociedade. É isso aí. Elas foram mortas. A polícia quer saber por quê. Ainda não se tem informações sobre a morte delas, sobre o porquê. Uma tem 13 anos, né? Essa aí que aparece, inclusive, o prenome dela é Késia, de 13 anos de idade, e tem uma outra, né? Tem uma outra que me mandaram, aliás, Franciane Queiroz da Silva, né? Que é a menor de 13 anos de idade. A nossa reportagem em São Mateus, acompanhando todos esses casos aí, para trazer essa informação para quem está nos acompanhando. Então, os corpos acabaram sendo encontrados. Volta para mim. Eu tenho imagens do tio dela, né? Tenho. A tia está falando. Deixa eu conferir um pedaço esperava do que encontrar a tia ela fala. com vida, mas infelizmente encontramos ela nessa situação. A gente só tem que agradecer a Deus por ter encontrado ela e enterrar ela como um ser humano, né? Que é o que mais a gente pedia, Senhor, para mostrar, para dar uma luz e mostrar de onde estava o corpo. A gente só queria enterrar ela como um ser humano, porque a mãe dela só Deus mesmo para ter misericórdia. E quem tem que estar buscando força sempre é a gente. Eu, como estou na presença do Senhor, eu sempre estava pedindo ao Senhor para estar me mostrando de onde que estava. Eu queria só saber de onde que estava o corpo dela, para a gente estar enterrando. E agradeço as pessoas que estavam apoiando a gente, que nesse momento de dor, Pois que tá é muito agradecendo, triste mas a não gente sabe, saber que a gente né, perdeu onde se encaixar, porque o sofrimento é realmente muito grande. Nós vamos abordar o assunto em outras ocasiões, acompanhando o trabalho policial de São Mateus. Ô, gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos. É sempre bom estar aqui. E lembre-se, Linhares se vê aqui. Tô indo pro rádio. Um abraço. Tchau.